Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista e a minha convidada deste sábado é a secretária de Saúde do Estado, a doutora Tânia Mara. Secretária, seja bem-vinda aqui ao Band Entrevista, um prazer estar lhe recebendo numa semana tão importante para o Ceará, que foi exatamente pelo fato da inauguração, da entrega do novo Hospital Universitário do Ceará, Hospital Universitário da UES, aqui em Fortaleza. Boa noite mais uma vez. O que é que essa nova unidade representa para a saúde aqui do Estado? Boa noite, Rogério. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Isso é uma grande conquista para a nossa população. É um hospital de mais de 800 leitos, com alta complexidade, com vários serviços especializados. E a gente, através desse equipamento, a gente quer dar mais qualidade, mais conforto aos nossos pacientes, um atendimento digno, que o governador Elmano se preocupa muito com isso, com muita humanização. A gente tem trabalhado muito a respeito da humanização, de um acolhimento muito bem feito aos nossos pacientes. E a gente, para abrir esse hospital, a gente pensou qual o perfil inicial para abrir esse hospital. Então, a gente foi analisar quais eram os vazios assistenciais, aquilo que a população tinha mais demora no atendimento e que precisava mais. Então, por isso que a gente abriu o hospital com os serviços de oncologia, de tratamento de câncer, tanto clínico quanto cirúrgico, tratamento de doenças vasculares, pé diabético, aquele pé que tem alguma necrose, que precisa fazer algum procedimento, procedimentos da urologia, né? E também cirurgias da cabeça e pescoço e doenças hematológicas. A gente tem um serviço de hematologia para tratamento de leucemia, linfoma. Então, são as patologias que a gente viu que haviam mais necessidade de que a gente aportasse mais leitos para atendimento da população e que permitisse a gente fazer mais procedimentos também. Qual é o impacto da chegada desse novo hospital aqui em Fortaleza no sentido de amortecer o atendimento de outras unidades que normalmente acabam sendo muito sobrecarregadas diante da demanda de atendimento? Então, a gente vai ter um impacto extremamente importante, principalmente se a gente falar do Hospital Geral de Fortaleza, que era um hospital do Estado e que tem uma demanda de pacientes de todo o Estado do Ceará, de algumas especialidades que não são atendidas no interior. Eu queria reforçar aqui, Rogério, que a gente tem trabalhado muito fortemente com a regionalização e descentralizando serviços especializados. Então, lá no Litoral Leste, no Vale do Jaguaribe, a gente abriu o serviço de tratamento de câncer, o serviço de politraumatologia, a gente tem um serviço de neurologia também, a gente tem uma clínica médica importante lá no Vale do Jaguaribe, no Sertão Central, neurocirurgia, politraumatologia, tratamento de câncer, ou seja, a gente está levando para o interior especialidades de alta complexidade para que também desafogue aqui na região de Fortaleza, que é uma grande região. A região de Fortaleza, se a gente for contar todos os municípios, são 44 municípios, né, que acabam trazendo os pacientes para a capital, que é Fortaleza, que é a sede da grande região de Fortaleza. Então, esse hospital, pela complexidade, pela dimensão física e estrutural, ele tem capacidade de atendimento a nível estadual. Mas nós já sabemos também que nós temos muitos hospitais que são referências não só para o Estado, são referências para o Norte, para o Nordeste. O Hospital Infantil Albert Seib recebe muita criança da região Norte, de alguns estados do próprio Nordeste, Messejana, né, que tem sua excelência na questão do transplante, na questão dos cateterismos, cirurgias cardíacas de alta complexidade, também recebe pacientes da região Norte, de outros estados do Nordeste que não fazem. Então, esse hospital ele vai suprir essa necessidade, desafogar esses hospitais de alta complexidade, principalmente o Hospital Geral de Fortaleza, nesse primeiro momento, mas a tendência com a abertura de novos serviços é que ele dê apoio a todos os hospitais. Por ele ser de alta complexidade, ele é totalmente regulado. Então, ele não tem porta aberta. E aí, a gente vai recebendo aqueles pacientes que estão aguardando leitos, que estão aguardando procedimentos da nossa regulação. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da regulação, até porque para a população há uma dificuldade nesse entendimento. É um hospital que não vai ter um setor de emergência, ou seja, do paciente procurar diretamente o atendimento lá. Como é que vai funcionar essa regulação diante desse início de trabalho, que aí o hospital está com cerca de 30%, vamos dizer, 35% da sua capacidade de atendimento? Como é que vai funcionar a entrada desse paciente que vai ser atendido lá no hospital universitário? Todos os pacientes eles chegam no hospital universitário através da regulação. A regulação estadual, que agora nós estamos trabalhando para unificar, integrar a base de Fortaleza com a base do Estado, e assim a gente ter uma situação geral de todos os leitos do Estado, né? Não só da onde a gente tinha central de regulação, mas também do município de Fortaleza. Então, a gente está integrando as bases, unificando para que a gente possa cada vez mais ofertar um atendimento rápido à população, porque a gente consegue ver o leito onde ele está e levar o paciente para o local certo na hora certa, né?
E essa questão da regulação é muito importante, porque para ele sendo um hospital de alta complexidade, você levar, deixar uma porta aberta, você acaba cometendo o mesmo erro que a gente cometeu em alguns hospitais, próprios regionais, que a gente abriu a porta e ele deixou de fazer aquilo que ele se propunha para atender algumas coisas que poderiam ser atendidas na atenção primária ou então em alguma unidade de pronto atendimento, as UPAs. Então, a gente está fazendo com que esse hospital dê resposta, faça aquilo que a gente não consegue realizar nos outros hospitais e também responda a necessidades que estão os outros hospitais precisando. Desde que assumiu o governo, o governador Elmano de Freitas mostrou uma preocupação em relação à questão da redução das filas de cirurgias. O Hospital Universitário do Ceará é um hospital bastante equipado, né, com muitas salas salas cirúrgicas e tudo. Como é que vai ser o papel dele nesse sentido aí de buscar realmente reduzir as filas aí em algumas especialidades? Acho que esse hospital ele vai ser fundamental, porque ele tem um espaço físico, salas cirúrgicas, um grande número de salas cirúrgicas, um potencial de sala de pós-operatório também gigante. E no próximo mês, a gente já pactuou com o Ministério da Saúde para a gente entrar no componente do programa Mais Acesso Especialista. A gente vai ofertar a oferta de cuidado integral, que é dentro desse componente de Mais Acesso Especialista. O que é isso, né, para a população entender? O paciente, ele entra no ambulatório, se ele tiver um problema de nível, por exemplo, suspeita de câncer, ele faz a biópsia, ele faz a avaliação necessária, se for de imagem, ultrassom, tomografia, constatou que ele precisa de um procedimento cirúrgico, ele é encaminhado para a cirurgia nesse hospital. Então, a gente pactuou com o governo federal para fazer oferta de cuidado integral para oncologia, oferta de cuidado integral para ortopedia, para ginecologia, para cardiologia na questão do pré-operatório, porque muitos pacientes precisam de uma avaliação cardiológica antes de submeter a cirurgia. Então, a gente já quer garantir que o paciente faça tudo dentro do hospital e já saia preparado para ser operado dentro do hospital. A partir do mês de abril, a gente começa a fazer cirurgia ortopédica e cirurgia ginecológica. E aí a gente tem um grande foco na questão da endometriose. A endometriose é uma doença que cada vez mais a gente vem diagnosticando nas mulheres. Eu tive endometriose, eu sei o quanto é doloroso, o quanto compromete também a questão da nossa rotina diária. Algumas mulheres têm que se ausentar do trabalho por questões da dor, que é importante. E a gente sabe que alguns casos de endometriose a gente pode tratar só com componente hormonal, mas alguns precisam de cirurgia. E algumas endometrioses a gente considera de endometriose profunda. Então, essa cirurgia ela é mais complexa. É uma cirurgia que precisa do ginecologista, de um proctologista, de um urologista para entrar na sala. Não são todos os hospitais que realizam esse tipo de cirurgia, a gente quer fazer com que esse hospital ele seja referência para isso também. Importante ressaltar que lá no Quixeramobim a gente está com um projeto de capacitação dos nossos médicos lá também para fazer cirurgia de endometriose no nosso Hospital Regional de Quixeramobim. Agora, doutora Tânia, no caso do Hospital Universitário, há uma polêmica que foi criada principalmente por parlamentares da oposição quanto à questão do Hospital Universitário absorver o atendimento de pacientes que são hoje assistidos pelo Hospital César Carlos, no centro de Fortaleza. Como é que a Secretaria de Saúde do Estado está trabalhando essa questão da continuidade ou não dos serviços do Hospital César Carlos e quais são, vamos dizer, o tipo de paciente que vai ser absorvido de lá para o atendimento lá no Hospital Universitário? Bom, o Hospital César Carlos ele é o hospital mais antigo da rede, ele tem 96 anos, ele tem uma estrutura bem antiga e ele foi crescendo dentro dessa estrutura. Então foram colocando serviços, especialidades, ele não tem mais nem espaço para ambulatório. A gente tem uma casa alugada na avenida do outro lado para poder fazer ambulatório, uma estrutura também que não é boa. E aí a gente está vendo a transferência de serviços que podem complementar o que a gente quer abrir no Hospital Universitário, sem fechar a maternidade do Hospital César Carlos, que é a maternidade que é porta aberta, que é referência para a população. Então, a gente está avaliando. Eu tenho recebido muitas solicitações de especialistas do Hospital César Carlos que querem ir para o Hospital Universitário. Então, a gente está avaliando quais são os serviços, como se dará essa transferência sem comprometer o atendimento do público, né? Então, a gente vai fazer uma comunicação efetiva de que ambulatórios vão para lá, quais os procedimentos, quais as clínicas e também vamos dar uma reorganização na questão da maternidade para que a gente possa conciliar, para que a gente dê segurança aos nossos profissionais, uma estrutura de qualidade, e também dá um atendimento de qualidade à população, que é o que a gente mais preza. Aquele prédio do Hospital César Carlos, no centro, pertence ao Estado ou não? Pertence ao Estado, mas tem uma parte que é alugada. Então, a gente tem uma parte que é
se eu não me engano, é da Casa da Gestante, que é alugada, e o ambulatório também é alugado. O prédio todo não é do governo do Estado do Ceará. Secretária, o trabalho de estruturação desses hospitais regionais aqui no estado começou ainda no governo Cid Gomes, teve continuidade no governo Cândido Santana, no governo da ex-governadora Isolda Sela, e ele tem sido fundamental na questão de garantir com que pacientes que precisam desse atendimento através do SUS no interior possa, vamos dizer, buscar esse atendimento pelo menos na região onde ele mora, evitando, né, um deslocamento para a capital, que era como acontecia antigamente. Foi uma estratégia que realmente está dando o resultado esperado pelo governo do estado? Está sim. Quero dizer para você, Rogério, que o estado do Ceará hoje ele é modelo para o Brasil. Por quê? Porque a gente teve uma continuidade, essa questão da regionalização, ela passou a ser uma política de Estado. Então, começou lá no governo Cid Gomes, quando ele começou já o projeto da construção das policlínicas, dos CELS e dos hospitais os hospitais regionais iniciaram a gestão dele. Passamos por Cândido Santana, que continuou com essa expansão. A Isolda, no período que ela ficou no governo, manteve, e o governador Eumano de Freitas está investindo fortemente no fortalecimento da regionalização. A gente quer muito que os pacientes sejam atendidos em sua região, que eles consigam ter todo tipo de atendimento, mesmo especializado, e para isso o que é que a gente está fazendo? Está junto com a Escola de Saúde Pública incentivando o aumento das residências, né? Aumento de residência multiprofissional e residência médica dentro de todo o estado do Ceará. Ano passado a gente conseguiu, pela primeira vez, uma vaga de residência de anestesia para o Cariri, residência de cirurgia para o Sertão Central. E é muito importante, eu digo assim, como profissional de saúde, quando a gente faz a residência, a gente acaba trabalhando no hospital que a gente fez a residência. É uma forma de muitas vezes se identifica até, né? Exatamente. Eu fiz residência médica no Hospital São José, tive sorte, lá fiquei, sou servidora estadual e permaneci, passei 20 anos dentro do Hospital São José, que eu considero minha segunda casa. E assim é, com todos os residentes que trabalham nesses hospitais, que fazem residência nesses hospitais, a gente acaba continuando, ficando no hospital que a gente fez a residência. Por isso que a gente está tentando expandir cada vez mais com especialidades, né? Porque para a gente garantir esse atendimento de alta complexidade, é preciso que a gente tenha profissionais formados também no interior. Então, já tem as faculdades e agora a gente está expandindo a residência. Hoje, nós temos quantos hospitais regionais em funcionamento? 4. Nós temos o do Cariri, que é em Juazeiro, do Sertão Central, que é em Quixeramobim, o do Vale do Jaguaribe, que fica lá na entrada de Limoeiro, e o do Região Norte, que é Sobral. Estamos em construção no Regional de Crateús, com previsão de entrega para o próximo ano. O governador Eumano vai dar a ordem de serviço para o Hospital Regional de Baturité. E vamos construir também o Hospital Regional de Iguatu, porque o hospital, alguém me perguntou hoje, mas aquele hospital de Iguatu é um hospital regional. Não é, é um hospital regional só de nome, ele é um hospital municipal, ele é do município de Iguatu. É o Agenor Araújo, né? Não. Lá em Iguatu nós temos 2 hospitais filantrópicos e um hospital que é chamado Hospital Regional de Iguatu, que é um hospital municipal. Os outros 2 são filantrópicos. O espaço, no caso, para a construção desse regional lá de Iguatu, é um espaço novo ou vai absorver? Vai ser uma construção nova do governo do estado do Ceará, para que a gente também tenha uma regionalização ali naquela região que a gente chama de Centro-Sul, né? Porque o regional do Cariri está mais para a ponta da região do Cariri, a gente quer colocar um mais para cima. E aí a gente vai contemplar praticamente todas as regiões do estado, a região norte, que nós temos o Regional Norte em Sobral, mas ela é uma região muito ampla. São 55 municípios, então a gente está fazendo um no Crateús, para contemplar mais essa parte de baixo da região norte, né? E aí expandindo cada vez mais os serviços para que a população seja atendida adequadamente mais próximo da região. E foi baseado nessa regionalização, Rogério, que a gente fez a questão do programa de redução da fila cirúrgica, né? A gente distribuiu as cirurgias com os municípios. Eu preciso ressaltar a importância do alinhamento com as secretarias municipais do estado do Ceará, para que a gente possa ter eficiência e resultados das nossas políticas. Então, a gente está muito alinhado, o governo federal ele entra com investimento que é discutido com os municípios e distribuído de acordo com os prestadores que podem executar as cirurgias. E aí a gente fortaleceu muito para que cada região decidisse quais são os seus prestadores daquela região que podem fazer as cirurgias, e aquelas de alta complexidade acabam sendo feitas no nosso hospital regional, né? E, claro, o Estado também entrou com um chamamento para que mais prestadores possam operar, além desses que são pactuados em CIB com os municípios. Então,
Então, nesse momento, o Estado do Ceará, desde 2023, a gente tem recurso federal para cirurgia, um programa de redução de filas cirúrgicas e também o programa de redução de filas cirúrgicas do governo do Estado do Ceará. Por isso que a gente conseguiu expandir. Em 2018, a gente operava em torno de 80 mil pacientes ano, em 2019, 92. Ano passado, a gente operou 157 mil cirurgias. Esse ano, nós conseguimos colocar mais prestadores para operar no interior todo. São 101 hospitais operando a partir desse ano no estado do Ceará. Com isso, a gente quer garantir essa questão do paciente operar mais próximo de casa e garantir que a gente consiga executar mais cirurgias. A gente entende que reduzir a fila, zerar a fila, ela é complicada porque todo dia o paciente se consulta, todo dia entram pacientes. Mas a gente quer reduzir o máximo o tempo de espera. O paciente seja operado, ele entra numa fila, ele saiba quando vai ser operado. Esse é o nosso grande propósito. Eu quero dizer que para você e para a população cearense, que o governador Eumano, ele é uma pessoa que mais cobra isso. Ele tem um painel na sala dele, onde ele acompanha diariamente a cirurgia. A gente criou um painel, Rogério, que a gente tem em tempo real os hospitais que operam, os prestadores que operam, e a gente consegue acompanhar e saber quem está operando mais, quem está operando menos, e isso é importante para que a gente possa tomar algumas medidas para efetivar mais cirurgias. Secretária, eu vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente continua batendo um papo aqui com a secretária de Saúde do Estado, a doutora Tânia Mara. Intervalo rápido, eu volto já já. Estamos de volta com o programa Band Entrevista. Hoje eu estou recebendo a secretária de Saúde do Estado, a doutora Tânia Mara. Secretária, vamos falar aqui um pouquinho sobre custeio dessas unidades de saúde. A gente sabe que montar um hospital como esse, o Hospital Universitário do Ceará, aqui em Fortaleza, com mais de 800 leitos, realmente um custo muito elevado, não só pela construção da parte física, mas também para equipar o hospital. E o custeio, a manutenção, é um outro desafio para o gestor público. O que é que esse novo hospital vai representar em termos de aumento de despesas relacionadas à saúde para o governo do Estado e como é que o governo pretende gerir aí, inclusive com a participação de outros entes, no caso aí Prefeitura de Fortaleza, também governo federal, como é que vai ser o custeio dessa unidade? Bom, a Secretaria de Saúde do Estado, ela tem uma rede de hospitais, né, de administração direta, são 7, mais 2 geridos por OS. Então, na capital nós temos 9, mais esse agora que a gente inaugurou, que é o Hospital Universitário, são 10. Existe um custeio que a maior parte é financiado pelo Tesouro do Estado, cerca de 80%, 85% em algumas unidades, e o restante é financiado por portarias do governo federal. Essa primeira fase de inauguração do Hospital Universitário, ela tem um custeio de 196 milhões de reais. Cada vez mais que a gente for ampliando, vai aumentando esse custeio, Então, as cirurgias ortopédicas e as ginecológicas, essa oferta de cuidado que a gente pactuou com o Ministério da Saúde, a gente fez um cálculo e há uma garantia do Ministério da Saúde para o repasse para essas cirurgias e essas consultas ambulatoriais. Mesmo assim, a gente já entrei com ofício solicitando uma ajuda de custeio pelo governo federal, através de portaria, para que também possa ajudar o Estado a manter. Sem essa ajuda, fica muito pesado para o governo do Estado do Ceará manter essas unidades hospitalares. Salientando que todos os equipamentos que a gente compra é através do Tesouro do Estado, a folha pessoal é uma folha alta, então a gente tem que ter essa ajuda do governo federal para manter as nossas unidades. E a gente espera contar, a gente está com um alinhamento muito importante aí com a Prefeitura de Fortaleza, o governo do Estado do Ceará e o governo federal. Então, eu acredito que a gente vai trabalhar junto com o ministro Alexandre Padilha, para a partir do momento que vão abrindo serviços, a gente conseguir mais recursos. Salientando que eu já entrei com um pedido de ajuda de custeio já para essa primeira fase, que até o momento tem sido totalmente custeado pelo Tesouro do Estado. Secretária, como é que tem sido, vamos dizer assim, para a senhora, que é gestora pública dessa área da saúde, ver a cada dia, vamos dizer, o aumento de pessoas que precisam desse atendimento através do Sistema Único de Saúde? A gente sabe que, até pelas dificuldades, vamos dizer, econômicas de algumas famílias, que, por exemplo, até ontem pagavam um plano de
saúde particular e não pode mais continuar pagando, acaba entrando para a rede SUS. Como é que tem sido enfrentar, vamos dizer, essa demanda sempre crescente na busca por atendimento gratuito? A gente, como gestor de saúde, fica muito preocupado porque o SUS ele é universal e a gente tem que dar o atendimento à população inteira. Então, existe uma estatística que diz que 85% da população do estado do Ceará usa o SUS. Mas, na verdade, não é. 100%, todos nós, um dia ou outro, a gente usa, um parente nosso ou outro usa o SUS. E a gente tem que garantir esse atendimento com qualidade. Então, é alinhar orçamento financeiro com o que a gente está executando para garantir isso para a população. É um trabalho árduo, né? A gente também tem trabalhado muito com a questão da atenção primária, porque se eu trabalho com a questão de promoção, de prevenção de doença, eu vou evitar mais hospitalizações. Então, a gente, enquanto Estado, está com um grande projeto, junto aos municípios, que se chama Projeto de Braços Abertos, onde a gente faz a capacitação dos profissionais da atenção primária, uma reciclagem, a gente faz um alinhamento com eles para ver o que é que precisa melhorar na atenção primária. A gente está dentro do Cariri e no litoral leste do Vale de Jaguaribe, são as duas regiões que a gente está trabalhando. No Cariri, fazendo a planificação, que é a organização do todo o fluxo de atenção, desde a atenção primária até a atenção especializada, e trabalhando muito essa questão educativa para que a gente promova a saúde e evite que as pessoas adoeçam, até porque a gente está envelhecendo muito rápido, e isso implica que vão aparecer mais doenças, a sobrecarga para o sistema de saúde vai ser grande. Então, tem que trabalhar, além de construção de hospital, que é importante para a população, trabalhar a parte educacional, trabalhar uma forte atenção primária para promover saúde para a população. E há realmente esse alinhamento por parte das secretarias municipais de saúde, no sentido de realmente desenvolver e melhorar esse primeiro atendimento? A gente tem conseguido esse alinhamento com os secretários municipais. Eu viajo muito, eu viajei de 2023 para 2024, eu viajei praticamente o interior do estado todinho. Eu acho importante, eu não sou secretária de gabinete, eu gosto de ir para os municípios, enxergar, porque é até mais fácil eu receber um prefeito, um secretário, ele me contar a situação, porque eu já vi como é, né? E eu sei onde é que a gente pode investir, como é que a gente pode ajudar. Então, a gente tem se envolvido muito com os municípios para ajudá-los. Essa abertura desses serviços de tratamento de câncer e de traumatologia no Vale do Jaguaribe, no Sertão Central, foi muito baseada na necessidade deles, na necessidade da população. E isso foi um alinhamento muito conjunto. A gente fez alinhamento com a regulação das duas regiões, para que a gente pudesse deixar tudo muito organizado, muito regularizado, e para que o paciente fosse atendido mesmo em suas regiões. E é isso que a gente está trabalhando, cada vez mais vendo o vazio assistencial, a demanda da população, para que a gente possa decidir a abertura de serviços. Porque a gente não quer mais abrir serviço, porque a Secretaria de Saúde quer abrir um serviço tal, um lugar tal. Não, é o que a população precisa. É em cima da necessidade da população que a gente está trabalhando. Para isso foi que a gente fez. Desde 2022 a gente veio trabalhando com o plano de saúde regional. Cada região fez seus planos de saúde regional. Esses planos foram muito importantes, porque eles conseguiram ouvir tanto os gestores municipais, os profissionais de saúde, como também a sociedade civil. E em cima desses planos a gente viu, olha, a região do Vale do Jaguaribe precisa disso, disso, disso. A região do Sertão Central precisa disso, disso. O Cariri, assim, a região norte. E é nisso, em cima desses planos regionais, que a gente está trabalhando a abertura de novos serviços. Esse trabalho, vamos dizer, de estruturação da rede de atendimento nos municípios, a senhora que estava exatamente dizendo que costuma viajar, costuma ir acompanhar, ela tem melhorado nos últimos anos no sentido de garantir com que um paciente que precisa ali de pelo menos um atendimento básico no município dele, por menor que seja, ele consiga ser atendido sem a necessidade de ser transferido de ambulância para um hospital da cidade vizinha? Eu acredito que essa questão que a gente chama de ambulância-terapia, ela tem diminuído bastante. Mas para que a gente consiga diminuir cada vez mais, é o que eu digo, a gente tem que reforçar o atendimento primário, que é a porta de entrada do cidadão, porque se você trata o cidadão, se você não deixa faltar insumos para tratar esse cidadão, se você orienta, se você trabalha a questão, um tratamento de qualquer doença não é só o medicamento,
É exercício físico, é dieta, é tudo envolvido para que aquele paciente não complique. Então, é isso que a gente tem trabalhado junto aos municípios para reforçar essa adesão a esse grande projeto de fortalecimento da atenção primária. E a gente tem secretários municipais bastante envolvidos, bastante comprometidos, que querem realmente fazer acontecer em sua região e estão contando com o apoio do Estado do Ceará. E juntos a gente também tem trabalhado nessa regulação dos pacientes para os hospitais regionais e os hospitais polos estratégicos. O Estado do Ceará ele tem uma política de incentivo hospitalar que ele aporta mais de R$500 bilhão em hospitais polos estratégicos municipais para que a gente possa fazer que esses hospitais também dê atendimento daquilo que ele se compromete a fazer para o cidadão sem precisar levar para o regional. Para que a gente possa deixar os regionais para fazer aquilo que eles não conseguem realizar, mais complexidade, entendeu? Secretária, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, temos aí mais 2 minutos. Vou fazer uma última pergunta para a senhora sobre a conquista aí do governo Elmano no sentido de iniciar a implantação dos serviços de oncologia em hospitais regionais do interior. Isso tem sido fundamental porque muitos pacientes do interior tinham que se deslocar aqui para a capital para buscar atendimento, né? É verdade, em 2023 o governador Elmano pediu para a gente fazer um diagnóstico da situação de oncologia do Estado do Ceará e pela primeira vez a Secretaria de Saúde fez o Plano Estadual de Oncologia, onde a gente detectou os vazios assistenciais, onde é que precisava de serviço de oncologia, assim como onde precisava de serviço de radioterapia, quais eram os serviços que ainda não estavam habilitados, para a gente solicitar a habilitação, que implica em maior investimento de recursos do governo federal. E tudo isso foi feito assim, de forma muito trabalhada, muito baseada em dados epidemiológicos, e foi a partir disso que a gente fez a questão da abertura do serviço de oncologia do Litoral Leste, que é o Vale do Jaguaribe, e do Sertão Central, que eram as 2 áreas que não tinham nenhum tipo de serviço de oncologia. A região Norte tem, o Cariri tem, Fortaleza tem, mas essas 2 áreas não tinham. E isso foi muito importante para aquela população. Você imagina, o paciente vir para a capital fazer quimioterapia, passar 3, 4 horas dentro de um carro para vir para Fortaleza, aí faz a quimioterapia, que a gente sabe que é extremamente desgastante para o paciente, tem efeito colateral. Agora não, ele faz lá, pertinho da casa dele, lá no Hospital do Vale do Jaguaribe, faz a cirurgia oncológica lá, faz a biópsia lá. Então, isso foi um ganho muito grande. E eu queria dizer mais um detalhe, a gente abriu um centro de hemodinâmica no Vale do Jaguaribe. A gente zerou a fila de cateterismo eletivo naquela região. Nós já estamos fazendo cateterismo de pacientes de Fortaleza. Assim como a gente também tem transferido pacientes de Fortaleza para realizar procedimentos nos hospitais regionais. É isso. O importante que a gente tem que deixar bem claro é que a rede tem que funcionar. O que um canto não fizer, a gente tem que garantir que ele vai ter acesso em outro canto. A rede tem que funcionar em conjunto. Por isso a importância dessa integralidade da rede de regulação, tanto de Fortaleza como do Estado do Ceará. Secretária, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido à frente da Secretaria de Saúde do Estado. Band Entrevista deste sábado vai ficando por aqui. Eu vou agradecendo a sua audiência e a gente já marca um compromisso para o próximo sábado. Até lá!